Kombat 1 é anunciado como o mais novo jogo da franquia Mortal Kombat. Você escolheu desafiar a paz. Então escolheu a guerra contra um deus. Vem tranquilo, vem tranquilo. Agora deu caralho mesmo, viu? O maluco é brabo. É o Wesker que vai aparecer? Essa semana, NetherRealm e Warner Bros. Anunciaram um novo jogo para a famosa franquia Mortal Kombat. Dessa vez, o nome anunciado foi Mortal Kombat 1, diferentemente daquilo que se esperava em Mortal Kombat 12, como o que seria esperado para uma continuação do último jogo, Mortal Kombat 11. Ed Boon já afirmou que Mortal Kombat 1 não vai ser uma continuação de Mortal Kombat 11. Na verdade, o que foi levado a público é que Mortal Kombat 1 será um reboot da série, ou uma espécie de reboot seguindo, a história proposta lá em Mortal Kombat 11, que é exatamente o ponto onde Mortal Kombat 1 já foi confirmado, ele se inicia. Então a gente tem, historicamente falando, Mortal Kombat 1 Aftermath como sendo o último episódio da história da franquia Mortal Kombat, e agora esse novo jogo parte exatamente do fim da DLC. DLC essa que foi lançada lá em 26 de maio de 2020. Nela, o Liu Kang reescreveu a história da franquia e se tornou, o Deus do Fogo. O Raiden perdeu seus poderes para tornar o Liu Kang Deus do Fogo, e a gente tem uma série de desfechos em relação ao universo Mortal Kombat, mas eu não vou dar spoiler desse ponto aqui não, porque nesse vídeo a nossa discussão é outra. Tendo data prevista para 13 de setembro de 2023, Mortal Kombat 1 foi anunciado para PlayStation 5, Xbox e Switch. Reparem que eu não falei PS4, sim, esse jogo vai sair exclusivamente para o PS5, e esse é o assunto desse vídeo. Por que Mortal Kombat não foi lançado para PS4? Mesmo a gente tendo as versões para Xbox e Switch, que em alguns casos tem ali seus recursos reduzidos para atender essas plataformas. A gente fala um pouquinho mais sobre esse assunto depois da vinheta. E aí, bom ou não? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui nesse canal. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a franquia Mortal Kombat, mas principalmente sobre o anúncio do novo jogo da franquia Mortal Kombat 1, que foi anunciado para PS5, Xbox, Switch, mas não foi anunciado para PlayStation 4. Isso está causando uma polêmica. O trailer trouxe uma série de personagens já conhecidos para nos reapresentar o universo de Mortal Kombat, que vai sofrer um reboot. No trailer a gente pode ver a apresentação de vários personagens já conhecidos, mas o interessante, uma curiosidade, é que eles são sempre apresentados em duplas, Isso talvez pode trazer aí alguma nuance sobre algum modo da equipe ou alguma coisa envolvendo equipes dentro do jogo. Mas vamos falar sobre o fato de que Mortal Kombat não foi anunciado para o PS4, vai sair diretamente para o PS5. Tudo que eu quero trazer para vocês são pontos de vista meus em relação à indústria. Então cola em mim que eu vou explicar para vocês um pouquinho mais. Se a gente for parar para pensar em negócios, diferentes empresas que fornecem o mesmo tipo de produto podem ter características diferentes para poder funcionar, para poder coexistir. Exemplo, várias empresas vendem água, mas elas vendem águas com valores diferentes, com qualidades diferentes também. Assim como carros, a gente tem empresas de carro que vendem carros mais baratos e empresas de carro que vendem carros mais caros. Se a gente pegar a história recente da indústria dos videogames, com Sony, Nintendo e a Microsoft ocupando esses espaços, você percebe que eles estão concorrendo pelo mesmo mercado, mas eles têm diferentes nichos. Vou te dar um exemplo. A Nintendo, desde o início, sempre trabalhou pensando em franquias, então todos os personagens são sempre icônicos e ela sempre tenta criar outros produtos em cima desses personagens. As outras indústrias, Microsoft e Sony, elas também fazem a mesma coisa, mas reparem que a Nintendo tem isso como um foco da operação dela. Da mesma forma, se a gente for parar para analisar desde o lançamento do Xbox, a Microsoft faz a mesma coisa, só que com o Game Pass. Isso significa que a Microsoft continua vendendo os jogos físicos, mas toda a sua estratégia comercial, toda a sua propaganda tá com bastante foco no Game Pass. Então, a gente já falou de Nintendo trabalhando franquias, vendendo jogos como qualquer outra empresa, e a gente já falou de Microsoft, que também vende todos os jogos com o mesmo empenho, da mesma forma, mas que tem um foco comercial ligado ao Game Pass. Então, ali a gente tem o videogame como um serviço mesmo, com você pagando mês a mês para poder jogar determinados jogos. Agora vamos falar de Sony. A Sony tem uma característica diferente, que é mais tradicionalista. Ela vende consoles e trabalha com a distribuição dos seus jogos, na maioria das vezes, no formato físico. Isso tem
custos adicionais? Tem, mas ela também consegue manter a operação dela de uma maneira diferente, com tickets maiores, até com lucros maiores. Não estou falando que ela lucra mais que a Microsoft, não é isso, mas entenda que quanto mais arriscada uma operação é, quanto mais custosa, em teoria, mais aquela empresa está lucrando. Então, se a gente for parar para analisar de uma maneira fria, a Microsoft hoje lucra com as suas assinaturas, com os serviços que ela oferece, a Sony com a operação mais tradicional, vendendo console, vendendo jogos, e a Nintendo franqueando, transformando os seus itens, os seus assets dos seus jogos em produtos, outros produtos aí, e até em filmes. Então, pensando nisso, a Sony precisa vender consoles, ela precisa vender videogames. É óbvio que todas as empresas precisam vender, mas para a Sony isso é fundamental para o modelo de negócio dela continuar existindo. Começaram a pegar as coisas? A gente tem o PS4 como um videogame muito consolidado. Hoje muita gente tem um PS4 em casa e o PS5, embora já tenha sido lançado, não teve tanta pega assim. Ele teve boas vendas, mas ainda não engrenou tanto quanto o PS4. A gente tem poucas unidades comparadas às unidades vendidas para o PS4. Isso significa que a Sony precisa fazer algum movimento para começar a trazer toda essa atenção das empresas que fazem jogos e também do público para o PS5. Então é natural que esse tipo de movimentação aconteceria, e é por isso que a gente vê jogos como Mortal Kombat 1, que é uma franquia tão conhecida, sendo lançados diretamente para o PS5. Essa é uma maneira de fazer com que as pessoas, migrem de sistemas, saiam do PS4 e comecem a optar pelo PS5 como a sua escolha de videogame. Eu mesmo, não faz tanto tempo que eu comprei meu PS4, mas quando eu comprei o PS5 já estava disponível e eu optei por comprar o PS4. Para que a Sony continue se desenvolvendo, continue fazendo dinheiro, ela precisa que você migre do PS4 para o PS5. E é por isso que esse tipo de estratégia acontece. Podem existir acordos comerciais mais complexos entre a NetherRealm, a Warner e a própria Sony, mas esse ponto é o ponto mais simples e crucial para justificar o fato do jogo ter saído para PlayStation 5 e não sair para PlayStation 4. E pensando dessa forma é super entendível também. Mas e aí, o que você acha disso? Você vai comprar um PS5 para jogar o Mortal Kombat 1 ou vai esperar um pouquinho até migrar para a próxima geração? Deixa aí nos comentários me contando. E se você quer saber mais sobre o mundo dos videogames, não se esquece de me seguir aí, deixa o like aí nesse vídeo, confere se o sininho tá marcado para você receber notificação quando sair novos vídeos. Aproveita para maratonar esses vídeos aqui que contam a história do mundo dos videogames e também tem algumas gameplays aí, algumas jogadas criminosas minhas. Muito obrigado e eu vejo você no próximo vídeo.